Ata da 36ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2019-2020, da 4ª sessão legislativa, realizada em 18 de fevereiro do ano 2020, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão sob a proteção de Deus e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade, o presidente deu boas-vindas aos colegas pelo início dos trabalhos, desejando que seja um ano tranquilo na casa, devido a ser um ano eleitoral. Ainda no expediente do dia, foi aberto ao espaço ao advogado da Câmara, Dr. Matheus Souza, o qual fez uma breve explanação, apresentando a proposta de emenda da Lei Orgânica do município de Piatã e esclareceu como irá proceder às votações desta lei. Depois, respondeu aos questionamentos feitos pelos alguns vereadores. No espaço destinado a requerimento e indicações, inscrito falou o Edio Juscelando Hermínio, o qual parabenizou o companheiro Amarildo pela sua participação em um ato de protesto, juntamente com outros cidadãos do município, a favor da recuperação da BA 148, e informou que a ordem de serviço já foi realizada. Comentou sobre a questão dos agentes comunitários em adquirir seus direitos. Cobrou o retorno da médica do PSF de Núbia, que saiu de férias e, segundo ele, esse período passou e que já está na hora da mesma voltar. Cobrou da administração a reforma de algumas escolas do distrito de Núbia, que ficaram sem, ressaltando a escola da Palmeiras de Núbia, que precisa de reformas, pois acredita que a administração tem verba suficiente para isso, devido aos precatórios. Questionou novamente a apresentação do plano de carreira dos servidores públicos e disse que está fazendo seu papel de vereador em cobrar. Com a palavra, Gilson Araújo cobrou a iluminação pública em algumas localidades da zona rural, principalmente em sua região, que está sem. Cobrou mais uma vez a reforma da ponte da localidade do Tamboril, pois vem cobrando desde o ano passado assim como as roçagens das estradas. Cobrou ainda a reforma do hospital, pois, segundo ele, a verba veio e não foi feito. Em a parte, Ju se congratulou com a fala de Gilson, principalmente na questão da reforma do hospital, pois há poucos anos atrás não foi realizado o carnaval para fazer esta reforma, e a mesma até o momento não aconteceu. Com a palavra, Manuel Miron reafirmou novamente que o papel do vereador é de legislar e fiscalizar. Reforçou a fala de Jusce sobre a questão dos agentes comunitários, dizendo que seus direitos devem ser garantidos. Questionou sobre os precatórios, que até agora nada foi resolvido. Diz que no orçamento foi aprovado o ano passado, foi destinado um valor para o Departamento de Estradas e Rodagens para a manutenção de estradas, coisas que não está sendo feita. Comentou sobre a reforma de alguns prédios escolares que ainda não foi feito, porém parabenizou a secretária de Educação por garantir o cumprimento do ano letivo. Em a parte, Justo parabenizou a secretária de Educação pela ação, assim como a Miron em relação às reformas das escolas, reforçando sua fala nessa questão. Com a palavra, Valmir Almeida comentou que esse ano será atípico devido ser um ano de eleição, e disse esperar que as pessoas tenham a responsabilidade de conduzir a campanha da melhor forma possível, não diferenciando umas pessoas das outras, e que todas sejam tratadas de forma igual e democrática, e que haja muita paz entre os mesmos. Agradeceu aos colegas de oposição pelos elogios feitos à secretária de Educação, pelo seu posicionamento firme na questão do cumprimento dos dias letivos, porém não poderia deixar de agradecer o trabalho feito pelo ex-secretário na Educação do município. Comentou sobre a jornada pedagógica, parabenizando todos os professores, destacando a bela palestra feita pelo professor, que é considerado o melhor do país.
Comentou um pouco sobre a questão dos precatórios, esclarecendo que não tem nada de concreto ainda, mas quando tiver algo, com certeza será anunciado. Aproveitou e convidou o vereador que queira ir fazer uma visita na sede da PLB e tirarem todas as dúvidas nessa questão dos precatórios. A respeito das reformas das escolas municipais, esclareceu sobre o assunto, porém esclareceu também sobre a situação precária do Colégio do Estado em Cabralha e parabenizou os professores que lá lecionam, pois considera eles verdadeiros heróis de conseguirem manter o mesmo de pé na situação que ele se encontra. Com a palavra, Grayson Roberto esclareceu a respeito da médica, dizendo que realmente ela retornaria agora em janeiro, mas devido a um problema de saúde na família e com ela também que acabou adoecendo, o que impossibilitou seu retorno. Dirigiu-se a Gilson, esclarecendo a respeito da reforma do hospital, que não foi recebido nenhum recurso do governo para este fim. O que houve, na verdade, foi 2 emendas parlamentares de 2 deputados que seria para a construção do hospital. No entanto, disse que tivera um estudo feito pela FUNASA e nesse estudo o hospital custaria um valor de R$ 6.500.000 e por conta disso os órgãos do governo federal barraram e a emenda caiu. Mas disse que o hospital está sendo reformado e em breve estará funcionando. A respeito das reformas das escolas, disse que elas sempre aconteceram e acontecerão no início do ano letivo, devido à questão do orçamento. Informou que a administração está recebendo mais um ônibus escolar para poder servir o município. Com a palavra, José Roberto de Oliveira parabenizou os vereadores quando trazem à tona algumas necessidades para o município, porém concordou com Grayson pelo esclarecimento na questão das emendas parlamentares, na questão do hospital. Comentou que precisa ser feitas reformas na estrada de Núbia e de algumas das comunidades. Falando pela liderança de oposição, Júcio comentou das aulas que começaram dia 6 de fevereiro, porém os alunos da localidade do Salitre e Cachoeira estão sem aula por falta de transporte escolar, e que isso não pode acontecer, pois tem que organizar todo o transporte do município. Questionou também sobre a reforma das estradas de Núbia. Falando pela liderança do governo, Grayson parabenizou Valmir pela fala sobre a educação e esclareceu a Jússi que o transporte escolar do Salitre já foi resolvido, assim como a questão das máquinas para as reformas das estradas, questionada pelos colegas. Falando pela liderança do PSB, Miron questionou ao presidente sobre a próxima sessão, pois, segundo o que diz o regimento, não havendo a sessão ordinária devido a um feriado, ela deverá ser realizada no primeiro dia útil da semana, que nesse caso será na quinta-feira. Em resposta, o presidente disse que sempre foi feito dessa forma e, além disso, informou que o Executivo, através de ofício, solicitou o espaço físico da Câmara para uso da polícia durante o Carnaval e, por conta disso, ficará inaviável a realização da sessão. Na oportunidade, o presidente dirigiu-se aos vereadores e toda a população piataense que vai se empenhar para que nesse ano eleitoral a pauta do Legislativo seja inspirados na necessidade do povo piataense e espera que as pessoas não cultivem o ódio e sempre respeitem uns aos outros. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores, Jailton Mendes Silva, José Hélio Mesquita, Zaqueu Alves de Souza, Manuel Miron Matos, Grayson Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Obrigado, vereador. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Senhor presidente, gostaria de manifestar, porque na minha fala, quando eu disse da secretária de Educação, eu parabenizei a secretária por ter começado o ano letivo no período certo, mas também faltou um acréscimo aí que eu disse também que criticaria se porventura, no caso, não acontecesse como foram as reformas das escolas que não aconteceram. Não foi, eu quero que faça essa retificação.
Retificação aceita. Dá o microfone, Brau, por favor. Retificação aceita, vereador. Mais alguma observação? Então, aqueles que concordem com o conteúdo da ata permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Sendo assim, fica a ata aprovada por unanimidade. Eu peço a Ângelo que passe coleta das assinaturas. E eu vou pedir aos vereadores que se concentrem no conteúdo da sessão, por gentileza. Dando sequência ao expediente do dia, eu faço a apresentação do processo legislativo número 487 de 2020, o projeto de lei número 267 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2020, na forma que indique e dá outras providências. Apresento ainda o processo legislativo número 488 de 2020, o projeto de lei número 268 de 2020, do vereador Ronaldo de Souza, que dá o nome do senhor Francisco Landulfo de Souza ao Mercado Municipal de Piatã e da outras providências. Faço a apresentação do processo legislativo número 489 de 2020, indicação número 1 de 2020, do vereador Ronaldo de Souza, que indica ao senhor prefeito municipal colocação de quebra-molas na rua João Antônio de Brito. Apresento ainda o processo legislativo número 490 de 2020, indicação número 1 de 2020, do vereador Pedro Paulo, que indica a aplicação da receita gerada pelo Imposto sobre Serviço ISS na recuperação da rodovia BA-148 em pavimentação à rua paralela à referida rodovia. Esclareço aos senhores que a nossa Xerox teve um probleminha, nós não conseguimos xerocar, mas vamos providenciar a Xerox para entregar todos os processos para os senhores terem com vocês para analisarem direitinho. E dando sequência ao expediente do dia, eu abro para requerimentos e indicações. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra nesse expediente, façam suas inscrições, por gentileza. Com a palavra o vereador Jussi. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar todos aqui na pessoa de Paulo. Senhor presidente, Inúbia, essa semana passada, Mirão fez um questionamento aqui, senhor presidente, quando Vossa Excelência disse que a casa tinha sido cedida para alguns trabalhos do Carnaval, e no regimento estava dizendo que seria no próximo dia útil. Eu não fiz esse questionamento e agora estou aqui para questionar, porque, na verdade, Inúbia passou por um movimento de constrangimento, de tudo. Inúbia, uma menina, vou falar menina porque, na verdade, uma moça veio para o hospital tirando foto, menina sã, sadia, todos os pré-natais, tudo normal, a menina no hospital vai fazer uma cirurgia e lá falece. Isso é um verdadeiro absurdo. Inúbia,
constrangeu com isso tudo, acho que não só Inúbia, o município em si, porque a menina, hoje, nos dias que nós vivemos, não pode acontecer uma pessoa morrer de parto. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é um caso muito sério. Só morre mesmo quando existe uma questão que já tem vindo um quadro de um monte de questionamento, uma questão de pressão alta, uma questão disso e daquilo, mas uma menina sã, sadia, alegre, e foi feito. E aqui eu quero dar meus sentimentos a toda a família e dizer do sentimento de um pai, de um irmão, porque, na verdade, cada um aí que tem uma filha ou que tem uma irmã, que tem qualquer coisa, lembre nisso, porque, na verdade, na pele dos outros, tem hora que as pessoas ficam achando que não é nada, mas coloque que é sua filha que esteja lá dentro, que passou por essa situação. Então, eu acho que tem que ser tomadas essas providências necessárias, porque, na verdade, existe outros casos que foram relatados até por esse profissional que atendeu. Em Inúbia, por exemplo, foi feita algumas, não sei como é que é, nem o nome dado mesmo a alguma cirurgia, quando não é para engravidar, laqueadura, não sei o nome, as pessoas me desculpam. Como? Laqueadura. Então, foram feitas algumas em Inúbia, e essas pessoas acabaram achando que estavam operadas, que estava feita a cirurgia, acabou engravidando, feita a cirurgia no hospital. Então, a gente não pode que isso aconteça. Isso você vê na família dos outros, por mais que seu coração seja duro, você lembre que você tem filha, você tem esposa, que você tem isso, tem aquilo. Hoje aconteceu com aquela, mas amanhã pode ser com a sua. Então, vamos pensar no bem de Piatã, no bem de todos. Então, eu peço que os gestores, os administradores, secretário de saúde, independente de quem seja, que tome as providências necessárias, que não pode acontecer. Isso, eu venho fazendo questionamento, o companheiro Gilson aqui, sempre também fazendo esse questionamento, Miron, Rony, em relação ao hospital, e a gente sente essa falta, o que as pessoas que frequentar, eu não quero que acabe o hospital tem que manter, agora a gente tem que dar qualidade a esse hospital. Por mais que o município tenha dificuldade, mas tem que dar qualidade, porque, na verdade, da forma que está, fica difícil. Hoje, por exemplo, as pessoas que... Eu vou falar do distrito de Inúbia, que é onde eu estou mais presente. As pessoas de Inúbia já não querem fazer cirurgia mais no hospital, com medo de morrer. Querendo ir para outros municípios. Quem tem condições, paga 3, 4 mil reais e faz a cirurgia. E quem não tem, procurando outros hospitais, talvez que político tenha acesso, para tentar ver se consegue fazer fora. E a gente não pode deixar essa imagem de Piatã transparecer lá fora, porque isso é péssimo. Isso não é ruim só para o prefeito, não só para o gestor, isso é feio para todo mundo. A gente tem que ter saúde de qualidade, o dinheiro vem, é pago, então eu espero que tome essa providência. Conversando também em relação, agora mesmo saí de Inúbia, estou vendo um monte de gente na frente do posto de Inúbia, mas Beto aqui, que é líder do governo, me falou em off que Inúbia já está, que hoje provavelmente, ou essa semana, está indo a médica. Porque, na verdade, a médica saiu antes do Natal. Até no momento não tem médico. Então, é um verdadeiro absurdo, não pode, a gente não tem como dar férias à doença. A gente não está pronto, doença vem de noite, vem... Essa semana mesmo mandei um pessoal aqui vir para cá, veio 10, quase 11 horas da noite, o carro acabou quebrando. Eu tive que vir me ligar o retorno, eu tive 1h da manhã, eu estava no hospital buscando esse pessoal novamente de volta. Então, tome essas providências necessárias, porque as pessoas, tem hora que eles não querem dar trabalho, eles passam até o dia todo com a pessoa doente. Ah, vai sarar, dá um chá, dá alguma coisa, um remédio que talvez ensinado por alguém, e fica o período todo naquele dia ali, quando é a noite que as coisas apertam, aí eles procuram a gente para que a gente tome as providências e talvez ocorra isso. E tendo a médica no local sempre facilita essa situação. Vou falar agora também da Estrada de Inúbia. A Estrada de Inúbia fez o questionamento aqui a semana passada, a Chole também fez junto comigo. E a Estrada de Inúbia foi passada a máquina, mas a máquina só passou por metade, não acabou de chegar em Inúbia. Então, mas essa coisa de estar fazendo por metade, isso é ruim.
Porque, na verdade, você fala, ah, não, prometeram que vai passar essa semana, que essa semana provavelmente deve estar passando. E aí só passa até determinado local, retorna, e as pessoas ficam até a hora questionando, e por que fez isso e por que não fez? Então, espero que tome as providências necessárias. Senhor presidente, qualquer coisa, se houver mais algo, eu falarei pela liderança. Muito obrigado. Eu quero parte, colega. Antes de conceder a parte, eu gostaria de congratular com a fala de Vossa Excelência, lamentar o fato ocorrido no hospital. Né? É um ser humano e a gente lamenta e sente muito qualquer ser humano que a gente perde. Eu gostaria de congratular com a fala de Vossa Excelência, que seja apurado e que os culpados eles respondam na devida instância, porque é um fato realmente, a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? A gente não é médico, mas que deve ser apurado, e os responsáveis responder nas instâncias que deve ser respondido, porque é um fato lamentável realmente. Se Vossa Excelência concede a parte ao vereador. Concedo. Pois não, nobre vereador. Obrigado, nobre colega. Só para salientar a Vossa Excelência que, como foi falado na semana passada, a máquina estava realmente fazendo a estrada de Núbia. Não deslocou para cá, continua lá, está lá nas Bateias, quebrada. O prefeito se deslocou até a cidade de Salvador hoje, que ele está buscando uma ambulância grande, mais uma para servir o nosso município, uma emenda de Félix Mendonça, e dizer que Mateus, inclusive, o acompanhou até Salvador exatamente para buscar as peças para a máquina. Então, eu acredito que amanhã eles devem estar retornando e daqui para o final da semana, ou mais tardar, na próxima semana, a máquina já vai estar novamente terminando a estrada de Núbia. Com relação à questão do falecimento daquela jovem, é claro que todos nós sentimos, né? Mas que a gente não pode realmente culpar a quem a gente não sabe que tem culpa. O hospital, inclusive, soltou uma nota, né, de acordo com o médico. É uma doença rara que foi dada pós-parto. Às vezes ela apresenta, inclusive, pré-parto, né, o caso de uma eclâmpsia, de uma coisa assim, mas que realmente é uma doença rara e que, quando dá, realmente é fatal, onde são lugares que não têm uma sustentação de uma UTI, que tem um amparo maior. Mas quero congratular com Vossa Excelência e dizer que todos nós sentimos por essa grande perca, né? O que conforta é que, na verdade, ela deixou um pedaço dela, que é o que vai confortar a família, e que tenho certeza que vai trazer muitas alegrias. É isso. Obrigado pela parte. Obrigado. Com a palavra, o vereador professor Valmir. Meu bom dia a todos os funcionários dessa casa, nobres colegas, senhor presidente. Mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a presença de todos, saudar a todos, em nome do amigo ali, Geovaldo, ali sempre presente, guerreiro, sempre junto aí com a gente. Obrigado pela presença de todos. Primeiro, eu gostaria também de lamentar, né, o episódio que aconteceu, como o nobre vereador inicialmente falou, né, é ruim para nós todos, é mais uma vida jovem que vai, né, e nós esperamos, nobre colega, Beto, né, Beto Bahia, nós esperamos que a justificativa técnica, científica, possa ter uma qualidade de convencer de forma justa, não sei se há justiça aí, principalmente as famílias, né? Porque não é muito fácil e nem condizente nós irmos de encontro à fala de um profissional, de um médico, mas existe, como o nobre colega falou, doenças raras antes e após, mas faz-se necessário que existem doenças no Brasil que de cada 1000 acontece em um, né? Por exemplo, eu tive um irmão que teve um problema e que em cada 1000 acontece em um. Isso existe, mas que é interessante que se seja muito bem diagnosticado e que as pessoas possam ficar nunca convencidas, mas levar essas pessoas a entender. Eu tive uma informação, nobres colegas,
o contato, né, com o colega Tiago do INSS, e fiquei muito feliz e quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizá-lo, porque, segundo ele, né, em contato pessoal, foi essa a informação que ele teve com o secretário de Educação do Estado, ele conseguiu uma reforma para a escola da rede estadual de Cabralha. Eu fiquei muito feliz, não sei também, não tive informação se já iniciou, né, o processo. Já, colega? Que ótimo, né? Então, é necessário que nós passamos a entender, né, porque provavelmente já iniciou, deve ter algum atraso nas aulas, né, isso é comum, normal, e graças a Deus que está acontecendo essa reforma, porque de qualquer forma não tinha muito conhecimento da população, porque nós preferimos agir de outras formas, até porque tem forma que a gente age que talvez não é muito condizente àquilo que a gente pretende realizar. Portanto, muitos não sabiam, talvez, da situação da escola no sentido físico, né? No sentido profissional, nós temos problema ainda, então eu quero aqui parabenizar a Tiago por essa conquista, né, que teve perante lá, e não me disse com quem, mas só me falou que foi com o secretário de Educação do Estado da Bahia. Valeu aí, nós agradecemos. Mas dizer que nós estamos precisando de ir mais além com a escola, eu tive algumas informações que os alunos precisaram vir aqui para fazer matrícula, né? Nós ainda não concordamos muito, não aceitamos muito essas situações. Eu não diria que talvez emancipar a escola não é tão fácil, né? Porque a gente tem uma série de questões para emancipações, porque envolve professores novos que já chegaram lá, que são concursados. Então, quando você emancipa, não é muito fácil para se fazer um convênio, e você também não pode estar emancipando para que esses professores da rede estadual eles possam ter um problema na questão de ter o seu trabalho seguro. Então, nós temos tantas pessoas de fora que chegaram para lá, como pessoas do próprio município que trabalham lá naquela escola, e então o ato de emancipação tem que ser com muita coerência e com garantia de que aqueles professores poderão continuar trabalhando ali, e não lotar com o professor do município e os professores de estado ficarem, aí correr o risco de ficar desempregado. Então, essa ação, a gente talvez não cobra tanto, né, essa questão dessa liberdade do Estado, mas com relação a uma municipalização, que seria uma direção local, isso nós gostaríamos de contar com os colegas, para que nós possamos, né, ter uma direção de lá, que a escola possa ser emancipada nessa questão de ter uma direção local. Nós temos pessoas, né, inclusive a menina, colega, que trabalha lá, não sei, acho que o Estado eles não aceitam muito, né, porque ela é uma prestadora de serviço, mas ela é fantástica, ela é uma pessoa cabível. Mas tem professores lá da rede, né, que já tem seus concursos, já tem cadastro cabível para assumir direção da escola. Então, a gente gostaria de contar com os colegas para mais essa conquista de emancipação da escola, para que ela possa vir a ser independente. Eu conheço a escola da rede estadual no estado da Bahia, com 85 alunos que têm direção própria. Então, a nossa passa de 200. Então, acho que está na hora de nós termos uma direção própria ali dentro do distrito, porque, afinal de contas, é muito distante e o isolamento da direção da escola é muito grande. Eu contei um fato aqui quando eu disse que eu deparei com alguns alunos do terceiro ano que não conheciam o diretor da escola. Eu ouvi isso dos alunos dentro da minha casa, tá ok? Mas a gente agradece por essa primeira ação. Eu vou dar a parte, Vossa Excelência. Aliás, depois eu dou a parte, porque eu não vou ficar assim muito tempo, tá ok? Eu gostaria de falar com os colegas, como na sessão anterior, há 15 dias, que eu falei sobre algumas informações sobre os precatórios. E a gente, desde aquele dia não, desde de vários meses que a gente vem correndo atrás de uma sequência, né, de uma oficialização do advogado. E eu já estou em mãos aqui, já a petição, tá? Já foi tudo feito legalmente. Foi um processo que foi até surpresa para mim, porque o novo advogado, ele, como eu falei para Vossa Excelência, né, estava parado, parecendo que estava parado, porque ele estava fazendo um trabalho técnico, né? Ou seja, ele estava com quase 300
nomes de pessoas nas mãos para verificar valores, correção de documentos. Então, não é muito fácil, inclusive um advogado que é muito bem conceituado e tem muitos clientes, né? E aí nós cobramos muito dele da questão da pressão, a questão do período eleitoral, a questão do tempo também, né, que já está começando a saturar, embora Piatã, dos municípios que o dinheiro está na conta, Piatã foi o último que entrou, primeiro foi Ibitiara, depois veio Novo Horizonte, cidades que não pagaram ainda, própria Ceabra, que foi 5 meses antes de Piatã, e por aí vai, outras cidades mais novas, eu acho que não decretaram ainda dinheiro na conta, mas Piatã, de certa forma, foi um dos últimos, mas não tem pouco tempo assim, que o dinheiro está na conta, que inclusive já foi usufruído dos 40%. Né? Nós solicitamos um extrato, né, da administração, um extrato atual, ficamos de receber até sexta-feira esse extrato da comprovação dos valores, que inclusive nós trabalhamos sem o juro, e não recebemos ainda. Assim que receber, a gente vai estar passando também, de acordo com o pedido dos colegas, e está aqui a petição, né, que já foi entregue ao juiz, hoje depende, diria que, com relação à resposta, para que o município possa agir, conforme ele vem comprometendo, até hoje vem comprometendo a pagar o professor, eu não vou passar para Vossa Excelência essa cópia, primeiro que eu só tenho essa cópia, e segundo, eu queria pedir desculpa e licença a Vossa Excelência para dizer que eu também não vou passar hoje, porque eu ainda não passei aos professores. Tá? Nós estamos com um ato de organização que os professores não sabem ainda, mas nós estamos já com reuniões, vamos marcar para a próxima semana. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer à presidência dessa casa pelo espaço que vem nos concedendo. Queria solicitar novamente para a próxima semana. Não temos ainda o dia, porque a gente mantém contato com a diretoria da PLB e a gente faz 4 reuniões. A gente faz uma aqui, a gente faz uma em Núbia, uma em Bela Sombra e uma em Cabralha. A gente entende que a gente consegue encontrar um número maior de professores. Então, nós estamos fazendo isso na próxima semana, a partir de terça à tarde até quinta da próxima semana, a gente está fazendo essas reuniões, passando para os professores e dizer aos nobres colegas que algumas pessoas apareceram, que tem, segundo essas pessoas, tem direito, e que está nos procurando. Nós estamos orientando que o período de processo de descoberta das pessoas que realmente têm direito, ela não está mais com a entidade sindical, ela não está mais com a PLB. Tá? O sindicato, ela fez um levantamento, teve um prazo, agora, e professor, e essas pessoas, já disse aqui, e essas pessoas vão fazer o quê? Nós deixamos uma reserva, por sinal grande, com esse cuidado, para que justamente o processo seja feito para essas pessoas que aparecerem e comprovar. Caso não apareça esse dinheiro, ele será distribuído da mesma forma, proporcional, para aqueles que estão ali constados. Mas nós temos esse recurso para aqueles que aparecerem, porém, fazer junto à Secretaria de Educação ou com o município. Inclusive, a professora Regina está ali, eu quero saudar a professora Regina, agradecer pela luta com a gente na PLB, é uma que faz parte da diretoria, está sendo surpresa para ela essa informação também. Peço desculpa, porque eu peguei ontem à noite, né, e vou fazer da forma, passando para os colegas, porque eu fiz um comprometimento, professora, aos colegas aqui, que depois da outra sessão, eu deveria já trazer alguma coisa. Então, assim, deixar para terça, eu achei que poderia estar ocultando algumas coisas do colega, já que eu tenho em mãos. Mas os professores que estão me ouvindo, peço desculpa e dizer que a gente vai estar reunindo a partir da semana que vem, de forma bem detalhada, e dizer aos colegas que fossem orientando essas pessoas que entendem ter direito, que possam procurar a prefeitura. Inclusive, nós entregamos à prefeitura, à Secretaria de Educação, esse recurso, nós já passamos tudo, o valor que já foi distribuído, aquele valor que a gente colocou como reserva, e também um outro valor de reserva para pessoas que a gente detectaram que têm direito, mas que não assumiram com o advogado. Então, nós temos aí um valor que contabiliza uma média aí de mais de 6 milhões de reais, que esse já está dividido entre quase 300 professores. Nós temos um valor de quase 700 mil reais, que é essa reserva para aqueles que vierem a aparecer, e temos uma reserva de cerca de 400 mil reais,
que é aqueles que a gente já contabilizou, mas que não apresentou procuração para o advogado. Então, todas essas pessoas, elas vão recorrer à Prefeitura, à Secretaria de Educação, e nós não vamos correr o risco de acontecer o que aconteceu em muitas cidades, que após o pagamento de alguns professores, apareceram outros e começou a ter problema, e o juiz acabou cancelando tudo e o professor devolvendo dinheiro. Então, nós fizemos isso, não é fácil fazer tudo isso, por isso que a gente demora, e queria agradecer mais uma vez a compreensão dos colegas vereadores, parabenizar os vereadores, que isso tem uma marca na categoria de professores, como o vereador é do lado do professor. Essa marca está registrada, porque os vereadores demonstraram isso em vários momentos. Eu vou dar uma parte aqui, senão eu acabo o tempo e não dou a parte do colega, e depois o colega aqui. Eu quero agradecer ao nobre colega, porque eu ia falar esse assunto a semana passada, porque antes dessa empresa chegar em Cabralha, Tiago já tinha me falado. Mas eu quero agradecer. A empresa veio, inclusive o material está comprando na Nimardio, material do telhado, está comprando lá. E antes Tiago tinha passado para mim, que tinha falo com o secretário de Educação do Estado, Jerônimo, e que ele prometeu vir essa reforma. Eu quero lhe agradecer, obrigado, porque antecipou, e parabenizar também. Obrigado. Colega, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência o que foi dito pela fala de Vossa Excelência, e dizer, quando Vossa Excelência falou de Tiago, eu vejo político tem que ser dessa forma, independente de oposição, de situação, ele sempre tem que estar procurando algo para que melhore a vida do povo de Piatã. Então, eu quero aqui dizer, novo vereador, que, mais uma vez também, eu quero parabenizar Tiago em relação a essa reforma dessa escola. E dizer também sobre o precatório. Isso aí também quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar toda a PLB por estar tomando essa atitude, porque, na verdade, o professor anda ansioso, ele fica nessa expectativa de que esse dinheiro saia, e vejo que a PLB está tomando as atitudes necessárias. Muito obrigado, novo vereador. Obrigado, novos colegas. Eu agradeço a Vossa Excelência aí pelas palavras. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador. Eu quero saudar todos os presentes, citando a professora Regina, eu nunca a vi aqui na Câmara, sobretudo nessa gestão. Saudando, é uma pessoa especial para o município, né, professora de carreira do município, e muito especial para nós também. Muito obrigado pela presença. Em nome dela, eu saúdo a todos. Com a palavra, o vereador Gilson. Quero saudar o presidente, quero saudar os colegas vereadores. Em nome de GER, eu saudo todas as pessoas presentes. Quero aqui parabenizar o professor Valmir aqui, pela empenho aqui pela PLB, direitos dos professores. Quero saudar também, parabenizar também aqui Tiago também, pelo empenho aí da reforma desse colégio de Cabralha. E quero falar aqui também a respeito do Colégio de Bela Sombra, a reforma. Foi feita a reforma, mas ficou outras coisas que ficou faltando. A reforma não terminou, a reforma completa. Então eu vejo lá mesmo, você passa na frente do colégio, está o muro que não foi feito, a reforma, está faltando o acabamento, não, tem sala lá no fundo que está faltando também a reforma, tem sala que está faltando porta. Então, assim, eu acho que é um colégio de referência, e pelo que foi falado aqui, que tem dinheiro sobrando, o precatório, que ia fazer as escolas uma coisa maravilha, que ia fazer uma reforma, e não está sendo assim o que foi falado. Então, a gente fica chateado, porque fica pela metade das coisas, não consegue terminar a reforma. Então, estou vendo lá o Colégio de Bela Sombra, falta ainda terminar muita coisa. E quero falar também aqui a respeito das estradas. Não sei porquê, a patrol vai, antepróxima ali, vai Riachinho ou vai Felizardo, e não consegue ali passar na Vereda Velha,
não consegue passar em Bela Sombra, nas estradas, estou vendo as estradas cheias de buraco. A roçagem eu não vou nem falar mais, que eu tenho cobrado aqui, e parece que não vai fazer. Então, fica aqui, eu fico uma parte chateado. aí, meu. Pois não, Quero parabenizar o novo colega aí pela fala dele em termos do Colégio de Bela Sombra. O Colégio de Bela Sombra fez uma parte, mas temos salas lá que está cheio de buraco dentro da sala de aula. Verdade. O muro na frente nem parece que fez a tal reforma que está tão bem feita lá. Então a gente fica assim, querendo que complete essa reforma, porque, como o novo colega Valmir sempre fala, que é um colégio de referência, que tem o IDEB mais alto, eu não sei se é do município ou da Chapada Diamantina. Então, é um colégio de referência. E quem passa na estrada assim para ver o colégio, fala que não teve reforma nenhuma. Fala, por que esse colégio ainda reformou? Dinheiro saiu e não reformou. E aí fica a interrogação, né? Obrigado, colega. Vossa Excelência concede uma parte? Pois não, Eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse assunto e dizer, tivemos em Bela Sombra, lá foi dito na reunião itinerante, que seria feito. Fica essa situação. A Palmeira de Núbia está com a escola que está um verdadeiro absurdo. Isso aqui, às vezes, alguém pode achar que é uma questão de política, mas isso era coisa até criado para colocar em rede social, para que as pessoas vissem, para ver a situação. Mas quem é morador de Palmeira sabe. E nós estivemos lá, nós vereadores, e lá foi prometido que seria reformada. E dinheiro tem o suficiente. Deixa eu dizer, eu antes, diversas vezes atrás, questionei em relação de estar usando o dinheiro do precatório para fazer festa. Eu sou contra. Quer fazer festa? Que faça, agora com sobra do dinheiro. O dinheiro vem para reformar a escola, que reforme as escolas, deixa as escolas bonitas. Você imagina se você chegar numa escola e ver lá seu filho com o notebook em cima da mesa e ele usando o notebook por questão do dinheiro que foi vindo para uma escola. Gastou dinheiro todinho com festa e os meninos nem reforma de escola tem. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer também que eu sou contra essa forma de administração, eu não concordo. Se viesse fazendo certo, eu estaria aqui parabenizando, você pode ter a maior certeza do mundo, independente de qualquer coisa, como eu parabenizo aqui, como o Beto disse, que está indo buscar uma ambulância em Salvador, e tem que ser assim. Agora, essa forma de fazer política, eu vou criticar ela a vida toda aqui dentro. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. Mas eu quero parabenizar a Gilson por essa questão. E dizer, reforma as escolas. Ali está seu filho, está seu neto, está seu irmão, tem alguém ali dentro seu. E se não tiver, o dinheiro é do povo. Tem que ser feito. Está lá. Eu vejo a Bela Sombra pelo menos ainda foi feita meia reforma. Como se diz, quando o cara vai tomar banho que não toma, que só lava o pé a cabeça e fala uma meia sola. Foi feita uma meia sola em Bela Sombra. E na Palmeira de Núbia não foi feito nada. E dinheiro tem, porque se não tivesse, falava, a gente está passando por dificuldade, a gente está tendo dificuldade, mas quando tem o dinheiro e gasta em outras coisas, eu vou ficar na crítica. Então, muito obrigado, meu vereador. Pois aí que a gente fica chateado, porque assim, você anda hoje aqui nas comunidades da zona rural, você vê muitas escolas que estão precisando fazer reforma, entendeu? A escola que não tem muro, é muitas coisas aí. Então, quero parabenizar também aqui a estrada que passou a máquina, até o Riachinho, o vão, ficou bom. Agora, por que não passou no resto das estradas? Com mais 2 dias de serviço, terminava, segurava a máquina ali, concluiu o serviço, agora não, só faz pela metade, não sei por quê. Quero falar também aqui a respeito do poste que tem ali, que liga o posto da Palmeirinha. Ontem mesmo eu passei, que estava vindo de Boninal, a turma me cobrando, Gilson, o que você pode fazer aqui, que o poste está escorado de madeira. Já foi falado aqui o ano passado, o colega Miron ali trouxe aqui, esse caso aqui, até hoje não foi resolvido esse problema. Ontem o pessoal me procurou, hoje lá está do mesmo jeito o poste escorado, um perigo danado em tempo de cair. Então, são essas minhas palavras, eu espero que se tome essas providências. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Manuel Miron. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por dar
o alento de vida para nós todos, porque Ele é o autor da vida. Quero saudar o senhor presidente, quero saudar os nobres colegas, quero saudar o público na pessoa do nosso amigo Natalino dos Santos, sempre aqui em Piatã, nosso amigo carinhosamente conhecido como Pequeno. E também quero saudar a todos aqui. Gostaria, senhor presidente, de fazer várias reivindicações aqui. Quero começar do lixão de Cabralha, que está invadindo a BA 148. Está aqui, ó. O lixão invadindo a BA 148. Cheio de coisas, pessoas matam os bois, joga lá, faz tudo lá, não tem um lugar adequado, já está chegando na BA 148. E gostaria aqui de fazer uma reivindicação ao senhor prefeito, administração, para que tome um cuidado, porque nós temos aqui na lei orgânica registrado que todo aterro sanitário tem que ter 5 mil metros, ou 5 quilômetros do perímetro urbano. Lá não dá 2. Gostaria que a vigilância sanitária tomasse esses cuidados, fosse lá visitar esse lixão, ver a situação que está e se pode continuar naquele lugar. Invadindo o lixo, aquela sacola plástica, indo tudo para os terrenos vizinhos. É uma coisa que todo mundo que for lá, passa lá, vê isso. Gostaria também, senhor, como eu falei, que ia fazer várias reivindicações aqui. Existe um esgoto na Avenida Piatã, eu não sei se é esgoto ou se é onde que passa água, mas contanto que está com cheiro mau e faltando a complementação. Teve aqui um projeto, inclusive eu fui, vamos dizer, taxado como que foi eu que embarguei esse projeto. Isso aí parece que foi em 2018, se não me engano. De lá, que estava fazendo o esgoto, colocando nas manilhas, e aqui na Rua do Capim. O morador da Rua do Capim me procurou, na época que estava a discussão do projeto, falou, é mesmo que se você embargou a obra? Falei, não, eu estava questionando pelo valor que estava sendo feito, e lá em Cabralha, quem estava fazendo foi os funcionários da prefeitura. Eu falei, fiquei abismado, porque eu estava com um contrato na mão. E aí eu gostaria de reivindicar para que tome esses cuidados e ver a possibilidade de melhorar esse esgoto. Também existe na Avenida Piatã os eucaliptos. Essa semana, tem 15 dias ou 3 semanas, teve aquela chuva, uma galha caiu, graças a Deus que a casa estava muito mais longe. Se fosse no início da rua de cá, da casa de quem conhece, da casa de Salvador, da casa de Carlos, da casa de que tinha atingido a casa. Mas como foi lá perto da casa de Balu, então a galha não chegou na casa. E eu quero pedir aqui encarecidamente que faz a poda daqueles eucaliptos, está alto demais, e é plantado lá junto da estrada onde tem um barranco. Qualquer coisa que, um vento ou uma coisa que balança muito ali, cai para cima da casa. Então, pode trazer um prejuízo, inclusive moradores de perto, onde as casas estão perto, veio para mim. Já aconteceu o caso que, como
quando começa a chover e ventar demais, um morador lá corre para a casa da sogra, que é embaixo, na rua embaixo, que é no fundo da casa dele. Então, eu gostaria de pedir isso aí, que tomasse essas devidas providências. Espera aí. Gostaria também de falar aqui da iluminação pública. Não é pouco o dinheiro que a Coelba e a Prefeitura recebem. Existe lá na zona rural, entre Coxó, Curisco, Passagem Nova, que tem várias lâmpadas que praticamente nunca funcionou, de frente das casas. E todo mês, essa contribuição, que hoje chamamos de COSIPA, parece? COSIP. É, COSIP. Vem na conta de luz. Se tivesse uma coisa, vamos dizer assim, não usou, não pagou, era até bom. Mas eu conheço casa que não tem nem o braço de luz. Na conta de luz vem 8, 10, 12 reais. Então a gente fica assim, pedindo aqui mais uma reivindicação à administração para que tome esses cuidados. Gostaria também, depois eu dou, porque eu acabar de guiar minhas reivindicações. Também, colega, se me tá bom. Depois. Gostaria aqui também de falar também, fazer uma indicação verbal de 2 quebra-molas de frente da escola do Coxó. Passa muitas motos ali com a velocidade e já os moradores ali, sempre eu passo lá, quase todo dia que eu vou para a roça, e eles falam, não, pede um quebra-mola aqui, você está vendo a criança passando, travessa aqui, ó, de um lado para outro. Eu falei, eu vou fazer a reivindicação. Outra reivindicação também é sobre a água do Felizardo. Eu não sei qual é o motivo, porque tem 2 poços artesianos lá. Eu não sei se é a distribuição que não é bem feita. E eu já falei isso aqui. E até hoje ainda tem esse problema. Tem um carro-pipa que vai lá, abastece, mas não é toda hora que o carro-pipa está lá, que vai em outros lugares também. E tem 2 poços artesianos, precisa saber se a vazão não está dando, o que é, qual o problema. Não é? Essas são as minhas reivindicações. Eu passo uma parte ao colega Valmir. Obrigado, colega, pela parte. Colega, primeiro, sobre o lixão, tem uma previsão da máquina, né, essa semana. Não foi oficializado o dia, porque, de fato, o que Vossa Excelência falou com relação ao lixão procede, e ficou de essa semana estar fazendo a limpeza lá. Com relação aos eucaliptos, também, Vossa Excelência falou, procede, né? E a gente já veio aqui, inclusive, na Secretaria de Meio Ambiente, eu acho, onde trabalham os meninos, eu confundo o William e Jean, né? Trabalham aqueles 2 ali. E foi pedido para fazer um orçamento, nós encontramos 2 pessoas lá, uma de Boninal e outro do Cantinho, né? Que eles têm uma certa habilidade, os 2, o menino do Cantinho, na verdade, ele trabalha com esse outro. Eles foram lá e fizeram o orçamento, e segundo a orientação que nós recebemos aqui, eu acho que foi de Jean, que eu recebi, o Jean, o William, porque eu troco os 2, teria que fazer um orçamento e mandar para cá, para aqui fazer outro orçamento. Teria que ter um orçamento compatível com outro, para que realmente o município fizesse o processo e seria liberado. Então foi feito o orçamento lá. No momento aqui eu não tenho anotado, mas me parece que foram 60 pés de eucalipto a R$70 cada um, os meninos fizeram, ou foi 70 pés
a R$60. Foi alguma coisa assim. Eu sei que o orçamento está pronto, nós já passamos para ali para os meninos, eu passei para os meninos, e ficou realmente de fazer outro orçamento aqui e passar para o prefeito. Essa é a situação da questão dos eucaliptos. Com relação ao Felizardo, de fato, nós estamos com um problema muito sério no Felizardo, mas a informação com relação ao caminhão-pipa, o que o colega falou, não procede. Por quê? Porque o caminhão-pipa, hoje, ele está exclusivo no Felizardo. Você pode observar que ele fica parado o tempo todo lá no Felizardo, porque a situação do Felizardo realmente é crítica, né? Porque o caminhão daqui de Piatã, ele não tem ido no Felizardo, ele vai no São Francisco, nos outros lugares lá, mas no Felizardo tem um caminhão exclusivo lá que é para abastecer a comunidade, que inclusive é o caminhão até alugado pela prefeitura com o pastor Gleison. Então esse caminhão ele fica lá, inclusive o próprio motorista, que foi o pastor que contratou, mora no Felizardo. E com relação à água, o posto do Felizardo, a gente sabe que não existe um momento hoje de se criticar a prefeitura, a administração. Por que eu digo isso? Porque no dia 2 de novembro, inclusive um feriado, né, a gente teve que pagar até uma diária do bolso para 3 funcionários. Estou falando isso aqui porque foi o fato, porque os meninos não trabalhavam, porque eles trabalharam no Barro Branco dia 2, o dia 1º de novembro, e dia 2 seria o poço aberto no Felizardo. E foi aberto o poço no Felizardo. Pena que o poço não foi, acho que é revestido, alguma coisa que fala, e aí quando o município foi ligar, deu esse problema, mas foi aberto agora no dia 2 de novembro. Então, infelizmente, nós entendemos, né, até porque o prefeito autorizou a abrir ali, o prefeito está certo, porque foi um engenheiro, foi aliás, um geólogo, né, um profissional, foi quem marcou. Eu, na minha ignorância de entendimento, fiquei sem compreender como é que ele marcou 2 poços com menos de 40 metros de uma cacimba que nunca secou na vida. Eu questionei para mim mesmo, só que o prefeito agiu de forma certa. Ele tinha que abrir, porque numa prestação de contas ele tem que colocar o profissional. Então abriu 12 metros não conseguiu, só deu lama. Abriu outro, onde o profissional também marcou, deu 12 mil litros de água boa, por sinal, só que 20 dias, 30 dias depois que o menino foi ligar o poço, só tinha lama no poço. Tentou reverter e não conseguiu. Então, hoje está providenciando outro poço, mas a prefeitura fez esse procedimento e a natureza, ela não deu condição de funcionar, o que nós respeitamos. Não foi nenhum ser humano que atrapalhou o processo, e sim a natureza, mas foi aberto o poço. Tá ok, colega? Obrigado, colega. Eu acho que eu até usei tempo a mais. Obrigado, colega, pela parte. Nobre colega Beto Bahia. Obrigado, Miron, pela parte. Quero parabenizá-lo pela sua explanação. Ia falar a respeito do lixo. O colega já disse que está indo uma máquina lá. Essa máquina, na verdade, está indo para amenizar a situação, porque não vai resolver, né? Como diz aí na lei orgânica, o lixão deve estar a 5 quilômetros de distância da sede urbana, mas acredito que nem ele e nem os demais lixões que nós temos no nosso município foi fabricado pelo prefeito Ed. Acredito que quando ele chegou, ele já encontrou todos eles e que realmente nós temos dificuldade para corrigi-los. Mas gostaria até de pedir, se Vossa Excelência tiver uma sugestão para que a gente possa realmente solucionar o problema de uma vez lá, será bem-vinda a sua sugestão. Queria dizer também a respeito da iluminação pública, quando Vossa Excelência disse que a Coelba recebe muito dinheiro, como de fato recebe mesmo, mas Vossa Excelência disse que a Coelba recebe e que a Prefeitura também. Eu fiquei sem entender qual é esse dinheiro que a Prefeitura recebe da iluminação pública. Queria deixar claro aqui, inclusive, que essa iluminação pública que nós pagamos, essa luz do poste que nós pagamos, anteriormente, quem pagava ela era a Prefeitura. E em muitos outros municípios, quem paga é a Prefeitura. Mas, na minha primeira gestão aqui como vereador, o ex-prefeito Alencar mandou para essa casa um projeto de lei tirando essa responsabilidade da Prefeitura e jogando para a população do nosso município. Quero lembrar, inclusive, que nessa época somente eu e o vereador Robertão fomos contra isso. Todos os demais colegas da época foram favoráveis. Então é por isso que hoje a população está pagando a iluminação pública. É isso, colega. Muito obrigado pela parte. Obrigado, colega. Só que eu não concordo
porque pode ser revogada essa lei, né? Acredito Não, eu que só se o disse prefeito- como é que Se o aconteceu. prefeito quiser ir voltar para a prefeitura, é legal. Eu acho que pode. Se um que fez foi errado, então vamos corrigir o erro. E hoje a gente tem que repetir os acertos de uma administração e corrigir os erros que passou. Então, eu gostaria de falar com o nobre colega que poderíamos votar aqui a revogação dessa lei, porque tem um projeto, né? Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, não estou pedindo a parte não, só em questão de esclarecimento. Não pode revogar a lei não, porque é lei federal. Não, mas a lei foi aprovada. A lei foi aprovada, né, A lei foi aprovada aqui, mas é um pedido federal. Não pode. Não... Pode. Sim, pode, de qualquer senhor. maneira é o seguinte, tanto é que na época de Alencar, só esclarecendo, senhor presidente, tanto é que na época de Alencar, foi mandado o projeto para cá, eu, por exemplo, eu votei a favor, por isso, porque era uma lei federal, a exigência era tipo naquele tempo, para passar para o consumidor, porque senão era bloqueada até algumas verbas da prefeitura. Alencar mandou o projeto de lei para cá, foi aprovado e não foi cobrado, mas o projeto de lei foi aprovado. Gostaria de salientar, porque isso aí é uma causa local, eu acredito que é da ossada da prefeitura. Porque Eu antes... vou me comprometer, o que- para encerrar a discussão, já que ninguém tem certeza, eu me comprometo na próxima sessão consultar o nosso corpo jurídico e trazer se a gente pode alterar ou se não pode. Obrigado. Tá bom? Mas não pode. Com a palavra, o vereador Ronaldo Souza. Vamos encerrar a discussão, Choro, senão a gente não anda com a sessão. Na próxima sessão eu vou trazer um parecer do nosso jurídico dizendo o que pode ser feito no município. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar a todas as pessoas presentes, em nome ali de Maria Noemi, agente de saúde, da comunidade de Salitre e região. E iniciar, senhor presidente, também, como os demais colegas fizeram, congratulando, né, votos de pesares aí com a família da senhora Elisângela, da melhor dizendo, da jovem Elisângela, falecida há alguns dias atrás, que nos chocou todo o município de Piatã, por se tratar de uma jovem, né, apenas de 22 anos, e que morreu de uma forma que a gente ainda não sabe, né? Existe, eu falo que tem coisas na vida que a gente perguntas que não terão respostas, e tem coisas que a gente não sabe se é coisa do destino ou não. Fato é que precisa, eu acredito que ser esclarecido, principalmente a família. A família precisa, de fato, de um esclarecimento, de fato, o que houve. Eu acho que via óbito em um centro cirúrgico, normal não é, mas acontece. A gente tem consciência disso. Mas acho que é preciso que seja esclarecido. A família precisa desse esclarecimento. A Secretaria de Saúde divulgou uma nota que aparentemente não convence, né, porque é uma coisa muito superficial. Eu acredito que para informar de fato o que houve, é preciso que se comprove através de exames, é preciso que se comprove através de fato de coisas verídicas. Cogitou, em um primeiro momento, uma eclâmpsia, que de fato a eclâmpsia ela pode acontecer, inclusive dos sinais da eclâmpsia é convulsão, mas para se acontecer uma eclâmpsia, ela precisa ter uma pré-eclâmpsia. A eclâmpsia não vem de si, ela vem de ter uma pré, que seria a hipertensão, que ela aparece na 20ª semana de gestação. E se foi uma eclâmpsia, então aí também a coisa meio que pega, porque aí teve uma negligência. Porque se foi uma eclâmpsia, já saberia antes. Aí o que precisa se fazer é averiguar o prontuário de pré-natal,
para saber se, durante a gestação, esta gestante apresentou hipertensão, se no dia que ela chegou no hospital ela estava com hipertensão, que, segundo informações, não estava, né? Então é preciso que se averigue de fato. Outra coisa que precisa ser esclarecida, se no momento da cirurgia tinha anestesista. Esta é a principal questão que tem que ser esclarecida. Se tinha anestesia, porque há complicações de anestesia. A gente não está afirmando, a gente não sabe o que houve. Mas acho que a primeira coisa que tem que se informar é se tinha anestesista. E daí para frente, eu acho que a família precisa, sim, tomar providência, e o município tem por obrigação de dar um esclarecimento cabível, um esclarecimento que, de fato, é assim, convincente aquilo que aconteceu. Mas não por falar apenas por escrito, comprovadamente. Né? Quando no momento que você diz que foi aquilo, você tem que se comprovar. Mas fica aí os votos de pesar para a família, e que Deus dê força aos pais, né, que agora passam a ser, os avós que agora passam a ser pais, né, os pais dessa criança, e que Deus dê graça e sabedoria para que possa cuidar e criar dessa criança. E, de fato, precisa melhorar para que mais casos não venham a acontecer. A gente sabe que, por questões de reforma do hospital, o hospital está funcionando no local inadequado, todo mundo sabe que não é apropriado, né? Inclusive se mistura masculino com feminino e aquela coisa toda, e a gente sabe que é complicado. A gente sabe também como é a complicação, às vezes, você se deslocar daqui para ir até outros locais, tipo, as estradas também não ajudam, né? E cesariana também não tem no regional, mas, segundo informação, acho que ainda esse ano a gente vai ter uma maternidade regional de alto risco em Ceabra, né? Inclusive já está bem adiantado as obras, já está, acredito que, na fase de pintura. A gente acredita que ou no primeiro semestre ou no início do segundo semestre, nosso governador deve estar entregando para a população da Chapada, para as mulheres da Chapada, essa maternidade que será referência na Chapada Diamantina. Mas, enquanto isso, é preciso que se tome algumas providências, algumas precauções, para que não faça as coisas de qualquer forma. E aí também acho que cabe a esta casa também, de uma certa forma, a gente como fiscalizador, como legislador, a gente precisa também acompanhar de perto esse caso, a gente precisa também ver a situação, não no intuito simplesmente de criticar, mas de propor também algumas soluções para que melhore essa situação do hospital. E torço para que a reforma do hospital aconteça o mais breve e assim as pessoas possam ter uma qualidade melhor na saúde. Também gostaria aqui a Secretaria, eu acredito, de Administração soltou no Carnaval uma nota falando em relação aos agentes de saúde, que estaria pagando o piso, né, que nesse ano é de R$ 1.400. Aí a Prefeitura cumprindo aí a lei, cumprindo o que está determinado, e a gente reforça aqui, né, os 4 meses do retroativo do ano passado, que ficou devendo, de janeiro a maio, e mais janeiro desse ano, que ainda foi pago o piso do ano passado. Portanto, tem aí 5 meses, que resta aí dá R$ 1.000 e poucos aí para cada agente, que a gente vai continuar cobrando para que isso chegue para os agentes. Em relação aos agentes de saúde, eu acho que em nenhum outro momento, segundo informação, sobre em contato com alguns agentes de saúde, os agentes fizeram um curso técnico, o primeiro módulo, e há o segundo módulo para ser feito. E, segundo informações de alguns agentes, ainda vou me apropriar do assunto, e na outra sessão trarei mais aprofundado sobre o assunto, mas parece que a Secretaria vai realizar esse primeiro módulo desse curso, que foi realizado pelos agentes concursados, vai realizar agora para os agentes contratados. E aí fica a pergunta, né? É preciso que a Secretaria esclareça de onde se esse recurso vai ser de recurso federal, porque como é que você vai capacitar agentes de saúde contratados? É desperdício de dinheiro público. Aí você vai dizer, mas eles estão trabalhando, por que você está dizendo que é desperdício de dinheiro público?
Como é que você vai contratar aquilo que não é efetivo, que hoje está e amanhã pode não estar? Então é preciso que a secretaria, de fato, se for acontecer, ou se já, segundo já está acontecendo, mas vou me apropriar. Então é preciso que se esclareça que de recurso federal você não vai poder fazer. E tem outras questões dos agentes de saúde que trarei na próxima sessão, né? Mas é por isso que a gente fica batendo na tecla da questão de concurso público. Quando você capacita aquilo que não é concursado, você desperdiça dinheiro. Mas, vereador, você está falando que o povo está trabalhando e a gente não tem que capacitar? Tem. Porque no momento que você faz uma capacitação, porque a gente sabe o que acontece, você gasta dinheiro público, capacita um monte de gente, capacita, aí depois troca de gestor, aqueles, infelizmente, às vezes não olha se o profissional é bom ou não, manda embora, aí você contrata novos funcionários e aí vai capacitar tudo de novo, e aí o dinheiro novamente. As pessoas têm que... desperdício de dinheiro público não é somente quando os políticos por aí afora mete a mão e desvia e faz sabe Deus o quê. Mas esse tipo de coisa também, quando você deixa dinheiro desperdiçar, é falta de responsabilidade, é falta de gestão, é falta de compromisso com o dinheiro público. Isso precisa ser sanado. Ontem, conversando com um advogado do Rio de Janeiro, uma militante, ela disse: se instalar uma lava-jato nas prefeituras deste país, não tenha dúvida que o rombo é pior do que a lava-jato da Petrobras. Se você analisar o tanto de dinheiro que vai por ralos nessas prefeituras fora. Ela não estava mentindo, não. Porque se for pegar 5.000 e tantas prefeituras, o negócio é feio. Por isso que o Brasil está do jeito que está. As pessoas sem direito, sem ter política pública de qualidade. E, principalmente, as pessoas precisam, acho que nesse ano, saber, conhecer de fato o que são direitos, o que são deveres, para poder votar com consciência, para votar com liberdade, para votar não achando que aquilo que é público, que é de obrigação da gestão fazer, está fazendo porque é obrigação, porque é bonzinho. O povo precisa ter esse conhecimento. Quando você vota com liberdade, quando você vota com consciência, você tem todo o direito depois de cobrar e exigir. Então, estamos aí vivendo no momento. Também gostaria aqui de parabenizar a secretária de Educação, não fiz na sessão passada, porque não usei da palavra, e dizer que a gente acredita muito na competência e na dedicação da secretária. Parabenizar a secretária por ter esforçado para que as aulas começassem no dia que estava determinado no calendário do ano letivo, embora nem todas as escolas começou. Isso a gente não pode dizer e afirmar que as aulas em Piatã vai ter 200 dias letivos. Teria 200 dias letivos se todas as escolas começassem no mesmo dia. Algumas crianças aí foram penalizadas. Teve uma, por exemplo, a escola do Tijuco começou dia 19, a do Tangará não começou na quinta, foi na segunda, algumas da zona rural também não. A gente sabe os problemas todos de longas datas, que não é da gestão atual, mas é de todas a gestão, que as reformas começam quando vai começar as aulas, mas a gente acredita que é possível mudar. Mas a gente deseja sorte e espero que daqui para frente também não tenha nenhum intercalo, né, para que mais dias sejam roubados das crianças e assim não se cumpra os 200 dias. Mas fica aí meu desejo de boa sorte e, enquanto também vereador deste município, coloco à disposição para que a educação do nosso município, de fato, possa prosseguir, tenha qualidade, porque sem educação nós não chegaremos a lugar algum. E, no mais, senhor presidente, agradecer. Vossa Excelência concede uma parte? Não, sim, vereador? Concedido. Ô, Rony, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência mais uma vez e dizer
Em questão à reforma do hospital, isso é uma coisa, uma tecla que parece, a gente toda vez chega aqui falando dessa reforma, torna até enjoativo, essa coisa falando todo dia, mas é uma coisa que está clara e evidente. Irmão. Por mais dificuldade que a prefeitura tenha, traga o hospital para o lugar que era, porque o lugar é mais adequado. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa sabedora de muita coisa, não. Porque a gente vai, quando chegar na clínica, porque ali foi feito para funcionar uma clínica, uma coisa mais simples. Quando chega, você vai perceber que o lugar não é adequado para funcionar um hospital. Sei que, por exemplo, poderia ser uma coisa provisória, vamos tirar, por exemplo, vai ficar um determinado período para que a gente faça a reforma, mas até hoje parece que vai passando o tempo inteiro e não vai chegar a lugar nenhum e vai ficar o nosso protesto aqui. Muito obrigado, Rony. Ok. Nobre vereador, em relação também a essa questão da reforma do hospital, quando se fala muito aqui, não fez carnaval, a verba do carnaval que era para reformar o hospital, não reformou. A gente precisa esclarecer o seguinte, não foi de uma verba, digamos, estadual ou federal que veio e que não fez o carnaval. A gente sabe que não, né? Que não foi isso. Mas o que se falou no momento, que não faria o carnaval, para que se fizesse a reforma do hospital. Como? O dinheiro, porque a gente sabe que o município gasta um dinheiro próprio para fazer o carnaval. Tem a contrapartida do município. Então, essa contrapartida, essa economia do município, é que foi dita que não faria o carnaval e que com essa economia faria a reforma. E aí não foi feito. Não é? Então, para que as pessoas entendam, não acho que ficar achando, está falando aí que não veio verba. É desse valor que seria gasto. Né? A gente viu, por exemplo, agora o prefeito de Colatina colocou lá que seria investido R$300 mil no carnaval próprio do município. Esse 300 mil ele não utilizou no carnaval e vai se utilizar para fazer algumas coisas do município. Então, para que se esclareça isso daí. Também quero aqui, antes de encerrar, parabenizar o professor Valmir aí pela luta, né, junto aos professores, na questão de precatórios. Dizer também, professor, que eu participo de alguns grupos aí que fala de precatório, principalmente em Alagoas e Pernambuco, Sergipe. Estou atento ao que está acontecendo, inclusive em alguns municípios, né, tenho compartilhado com alguns professores, mas parabenizar a sua luta e dizer que é o que eu sempre falo aqui, não depende de nós, vereadores. Mas se nesse país, de fato, valorizasse a educação, não teria nenhuma dessa polêmica. Isso já teria resolvido, o Supremo já teria resolvido essa história. Aliás, não precisaria nem do Supremo, já teria que ter batido o martelo e dito assim e pronto. Mas, infelizmente, a gente está num país complicado e cada dia parece que a gente está vivendo, né, numa turbulência sem saber de fato o que vai acontecer. Mas fica aqui, né, a gente roga a Deus para que de fato ilumine a cabeça dos gestores, dos administradores, para que faça olhando para o povo. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Em se tratando dos agentes comunitários, é primordial que o município pague o teto, mas é essencial que o agente comunitário ele cumpra a sua função na sociedade. Tá certo? A gente não pode cobrar só que o município pague o teto. A gente sabe que a gente tem um problema com os agentes comunitários no município. Tem muitos agentes que não visitam, tem muitas famílias que os agentes comunitários não passam nas casas. Então, eu acho injusto, até pelo vereador, pela Câmara, se olhar para um lado da moeda. É primordial, é lei e o município tem que cumprir, tem que pagar. Agora, é lei a função do agente comunitário e ele tem que cumprir também com a função dele, para que ele faça jus aos pagamentos que ele está recebendo. Mas é falta de pulso da secretaria. É falta de pulso da secretaria também. Mas o agente comunitário ele é uma pessoa, ele é pago, ele sabe que recebe um salário. Ele vai deixar de trabalhar porque a secretaria não... Para visitar as famílias, se a secretaria não tem um projeto, é outra história. Mas visitar, acompanhar, medir pressão, ele sabe que é a função dele. Então, também colocar a culpa na secretaria, na minha opinião, é o agente se isentar de querer cumprir a função dele. Se a secretaria não tem um projeto, é outra história. Eu já penso diferente. Eu acho que é falta de gestão, porque, na verdade, se existir uma programação de fiscalização de coisas, a gente vai ter que fazer. Mas da mesma forma que a gente está fiscalizando o pagamento, a gente devia fiscalizar a atuação. Mas todo mundo sabe o comportamento de alguns, porque alguns trabalham e outros não. Que coisa é? Mais falta de quem? De todos nós. De todos nós. Já foi questionado
Nós somos órgãos fiscalizadores. Nós somos fiscalizadores. Então a gente precisa fiscalizar a prefeitura para pagar o teto e precisamos fiscalizar a função do agente, como fiscalizador que somos. Como líder do meu partido. Por gentileza, vereador. Só a título de informação, a COSIP é um tributo municipal. Inclusive, aqui está a lei orgânica que estamos tramitando na casa, que eu tirei uma cópia com cento e tanto páginas, que diz o seguinte: o município poderá instituir os seguintes tributos: contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Então, é um tributo do município, é da alçada do município. Só para a título de esclarecimento, viu? Pela liderança, senhor presidente. Vou continuar na discussão do agente comunitário, porque, na verdade, eu, no meu modo de ver, da mesma forma que a prefeitura recebe o recurso para fazer o pagamento do agente comunitário, ele tem a mesma. Sei que nós, como vereadores, somos eleitos para isso, vamos ficar questionando aqui o tempo inteiro. Eu não estou a favor do agente comunitário que não trabalha, não vai pensar aqui que eu estou a favor do agente comunitário. Agora, por outro lado, na verdade, quem tem que fiscalizar é a Secretaria de Saúde, que é o responsável pelo setor. Reúne, não faz reunião sempre, está reunindo com a gente, pronto, nós vamos na localidade e eu vejo aí carro subindo e descendo tão fácil, porque, por exemplo, o secretário, independente de quem seja, um subsecretário, alguém que vá até o local, chega lá e fala, eu vou visitar determinada comunidade e lá eu vou lá ver se, por exemplo, o agente passou pela casa. Mas não é feito isso, o agente fica à vontade. O agente, ele faz se ele quiser. Se ele tiver uma consciência de falar, eu estou recebendo um salário para mim fazer isso, ele vai. Se ele não tiver essa consciência, ele fica sem ir e continua recebendo. Então, é isso que não deve acontecer. O justo não pode pagar pelo injusto. Porque eu conheço alguns agentes comunitários que é ativo. Ele sempre está visitando as casas, ele sempre está procurando os acamados. Eu conheço alguns. E conheço também uns que não faz nada. Recebe, chegou no dia dele, recebe, passou o cartão, colocou no bolso e pronto. É certo? Não é. Então, é esse lado que eu quero discutir. Eu quero dar o valor que o agente vem para dar ele, tem que dar, agora que cobre dele também o trabalho. É dessa forma. Muito obrigado, nobre presidente. Eu acabei de receber um zap aqui do jurídico da casa. Eu gostaria de compartilhar a respeito da COSIP, que eu fiquei de trazer na próxima sessão. A COSIP é uma constituição sobre iluminação pública e é um instrumento legítimo por meio do qual o município custeia o serviço público de iluminação pública. O STF já disse que é constitucional, cabe aos municípios regulamentar. Disse ainda que não pode ser cobrado mediante taxa, mas sim na COSIP. Os valores arrecadados a título de COSIP não podem ser investidos em outras áreas. O município deve gastar exclusivamente em serviços de melhorias da própria iluminação pública. Então, eu gostaria de dizer para os vereadores que os vereadores também podem, né, o projeto está na casa e a função do vereador também pode alterar. Entendeu? Se o prefeito vai vetar ou não é outra história, mas nós podemos propor. Tá bom? E sem mais nada a tratar nessa sessão, muito grato a Deus por ter me dado a condição de estar aqui à frente novamente e grato também aos vereadores pela presença, pela contribuição, grato a todos que nos acompanham. Eu declaro encerrada essa sessão.